Olá! Vamos dar continuidade à nossa playlist de matemática básica. E nesse vídeo eu trouxe a operação de subtração. Como o próprio nome já diz, né? Subtração. Então você vai subtrair alguma coisa, você vai retirar. É a operação que é a oposta da adição, tudo bem? Ou você pode entender como se você quisesse encontrar a distância entre dois números. Por exemplo, a distância entre o número 2 e o número 5. Você vai ter o quê? 3, né? A distância entre o número 2 e 5. Então, vamos lá. O que você tem que entender primeiramente da subtração? Quais são os termos da subtração? Igual a de adição, né? Tem os termos da adição e aqui a gente vai ter os termos da subtração. Utilizando o algoritmo, bem parecido com o da adição, né? Lá na adição a gente utilizava os termos da adição. Aqui, os termos da subtração. Que no caso, quais vão ser os termos da subtração? Vamos lá. Imagina que eu tenho 48 menos 10, certo? 48 menos 10 vai dar 38, né? Utilizando o algoritmo da subtração, 48 menos 10 é parecido com o algoritmo da adição também. Aí, esses termos, a gente tem um nome para eles. O que fica em cima, a gente chama de minuendo. Minuendo. E o que fica embaixo, a gente chama de subtraindo. E o que fica como se fosse o resultado dessa subtração, né? Que dá 38, a gente pode chamar de resto ou diferença. Tanto que o outro nome que a gente chama a operação de subtração, a gente pode chamar também de diferença, né? Qual a diferença entre os números? Significa que é uma subtração, tudo bem? O que a gente tem que lembrar aqui, ó? Que o minuendo na subtração, ele tem que ser o número maior. Um número maior. Em consequência, o subtraindo tem que ser o número menor. Tem que ser o número menor. Lembrando que a gente está vendo a operação de subtração dos números naturais. Tudo bem que é os números que a gente usa para contar. Então, vamos lá. Então, tá aqui. O minuendo, como ele é um número maior, então ele tem que ser o primeiro número, que é o que fica em cima. E o subtraindo, como é um número menor, ele tem que ficar embaixo. Tudo bem até aí? Ok. Agora a gente vai ver alguns exemplos aqui e utilizar realmente o algoritmo, né? Que nem a gente utilizou na adição. Que a gente vai colocar, organizar em colunas, né? Quais são as colunas? As colunas que a gente usa no sistema de numeração decimal, que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E também a gente vai ver um pouco da subtração com reserva, né? Que é aquela questão do emprestar. Como é que eu vou utilizar o emprestar, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, uma subtração básica aqui. Ó, subtração básica. 6 menos 2. Ó, unidade somente. A gente pode utilizar o quê? A questão do retirar, ou a gente pode utilizar a questão do qual é a distância entre esses dois números, né? Ah, eu tenho 2, falta quanto para chegar em 6? Aí você vai ver a distância que falta, que no caso aqui são 4.
Ou eu tenho 6 e tira 2, né? Que nem faz nos dedinhos, eu tenho 6, tira 2, aí sobra um 4. Ok, aqui um exemplo básico. Agora um exemplo com dezenas. Por exemplo, aqui eu tenho 15, quero fazer 15 menos 13. Ó, já tenho dezenas, 15 e 13. Então, vou utilizar o algoritmo aqui, né? O algoritmo da subtração. O minuendo e o subtraindo, né? O minuendo é o maior em cima, que no caso é o 15. E o subtraindo é o 13 embaixo. Lembra que a gente está usando aqui o algoritmo. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Mesmo jeito que a gente faz a operação de soma, né? Da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Ó, primeiro, unidade menos unidade. 5 menos 3, tenho 5. Tiro 3, né? Sobra 2. Ou, qual é a distância entre esses dois números? Então, 2. E 1 menos 1 dá 0, no caso. Então, 15 menos 13 só é 2 unidades. Eu poderia usar, né? Quanto que falta para chegar? Eu tenho 13. Quanto que falta para chegar no 15? Qual é a distância entre esses dois números? Tudo bem, é um básico. Mais um exemplo antes da gente fazer com a subtração com reserva. Vamos fazer com centenas agora. Imagina então que eu quero subtrair 936 menos 824. Tá aqui, ó. Vamos organizar também no algoritmo da subtração, né, agora, né? Mesma coisa, unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena e dezena embaixo de dezena. Então, vamos colocar aqui, ó, o minuendo, que é o 936, e o subtraindo embaixo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Que bonitinho. Unidade, dezena, centena. Ok? Então, vamos subtrair normal. 6 menos 4, tenho 6. Eu retiro 4. Ou então, qual a distância entre esses dois números? Que dá 2, né? 2. 3 menos 2, agora na casa das dezenas. Fica 1. E 9 menos 8 também fica 1. Então, fica 112. Ok até aí. Agora a gente vai ver um exemplo de subtração com reserva. Então, vou colocar aqui para vocês. Então, vamos ver subtração com reserva, né? É como se fosse o quê? Aquela coisa de pede emprestado, né? Vou colocar aqui entre aspas. De pede emprestado. De pedir emprestado. Vamos ver como é que funciona. Então, aqui primeiro eu já vou começar com um exemplo. Vou colocar aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, 22 menos 14. Então, vou começar o exemplo básico de dezenas. Então, aqui eu tenho 22 menos 14. Eu vou colocar no algoritmo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né? Então, aqui, ó. Beleza. Ó, unidade, dezena. Tudo bem. O que acontece na minha primeira subtração que eu vou fazer? Que é 2 menos 4. No conjunto dos números naturais, não tem como eu fazer essa subtração, porque eu tenho 2. Como é que eu vou retirar 4, né? Então, aqui que vai entrar a questão do pede emprestado. Então, o que acontece? Como você começa da direita para a esquerda, então você vai ter que pedir emprestado para o próximo número que está na esquerda. Então, você começou aqui do 2, né? Quem é que está à esquerda dele? É esse outro número aqui que está do lado, que é o outro 2. Então, no caso, você vai pedir emprestado uma dezena desse 2 aí. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó.
não tem como eu tirar 4 de 2, né? Então, eu vou pedir emprestado para quem está aqui do lado, que seria esse próximo 2 aqui. Então, ele é uma dezena, né? Então, eu peço para ele, me dê uma dezena. Aí, ele vai me dar 1. Se ele me deu 1, agora ele não vai mais valer 2. Ele só vai valer 1. E ele me deu uma dezena para unidade. Então, essa unidade bem aqui, ó, é como se ela se transformasse numa dezena. Ok? Então, agora a gente vai subtrair normal, depois que pede esse empréstimo, né? Então, a gente vai fazer o quê, ó? 12 menos 4. Então, a gente pode usar o quê agora? A distância entre dois números, né? Tenho 4, quanto falta para me chegar em 12? Falta 8 unidades. Pronto. Agora eu faço com o próximo número, que ficou 1 menos 1, que vai dar o quê? 0. 1 menos 1 dá 0. Então, 22 menos 14 deu 8. Primeiro exemplo foi com dezenas, né? Bora fazer o segundo exemplo agora. Vou fazer aqui do lado. Então, segundo exemplo. Quero subtrair 763 menos 345. Tudo bem? Bora fazer o quê? Organizar. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, vamos lá. 763 menos 345. Organizei. Agora eu vou começar minha subtração, da direita para a esquerda. Primeira subtração que eu tenho, 3 menos 5, ó. Mesma coisa que aconteceu no outro. Não tem como eu tirar 5 de 3. Então, eu vou fazer o quê? Vou pedir emprestado para o número que está à esquerda. Quem é que está à esquerda? O 6. Então, aqui, ó, se eu pedir 1 para ele emprestado, ele não vai valer mais 6. Deixa eu colocar de vermelho aqui. Ele não vai valer mais 6, ele vai valer 5. Eu pedi 1 dele. Esse 1 que eu pedi, ó, ele vai para o número que eu estou precisando, que nesse caso aqui é o 3. Só que ele vai para transformar esse 3 em uma dezena. Toda vez que você empresta um número para o outro, ele transforma o número em dezena. Então, agora o 3, ele não vai ficar valendo de 3. Ele vai ser, agora, a dezena 13. Então, ele vai valer de 13 agora. Tudo bem? Pronto, agora a gente pode continuar nossa subtração. Eu tenho o quê? 13 menos 5. Você pode usar o quê? Se eu tenho 13 e retiro 5, vai sobrar 6. 8, né, no caso. Vai sobrar 8. Agora continua do lado, né? Já fiz a subtração. 5 menos 4, 1. Normal, não precisa emprestar, porque o 5 dá para tirar 4, né? E agora o próximo, que é o 7. 7 menos 3, tenho 7, retiro 3, sobra 4. Então, o resultado deu quanto? 418. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, agora eu vou usar uma milhar, né? Número com 1000 aqui. Vamos colocar aqui do lado. Eu tenho 2.801 menos 1975. Quero fazer essa subtração. Mesma coisa, colocando lá unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E no nosso caso aqui agora, a gente vai colocar unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, vamos lá. 2.801 menos 1975. Aqui. Beleza. Começando a nossa subtração. 1 menos 5. Não tem como. Não tem como você tirar 5 de 1.
Então, você vai ter que emprestar do número que está à esquerda do 1. Mas o que acontece com esse número? Ele é zero, ele não tem nada para emprestar. Então, o que acontece? Primeiro eu vou ter que transformar esse zero em algum número e depois emprestar para o número 1. Então, a gente vai ter que pedir emprestado para o próximo, que está à esquerda do zero. Quem é que está à esquerda do zero? É o 8. Então, olha lá. Vou pegar emprestado do 8 uma unidade, no caso a dezena, né? Que a gente transforma em dezena. Então, o 8 ele vai ficar valendo de 7. Se eu tirei um dele, né? E o 0 agora, ele não vai ficar valendo de 0. Ele vai juntar com essa dezena. E ele vai ficar valendo de 10. Ok? Agora sim, eu tenho alguma coisa para emprestar para o 1. Então, esse 10 eu vou tirar um dele. Se eu tirei um dele, ele não vai ficar valendo mais de 10. Ele vai ficar valendo agora de 9. E se eu tirei um dele, esse 1 bem aqui não vai ficar valendo mais de 1. Agora ele vai ficar valendo de 11. Que eu emprestei para esse 1 que está aqui, né? Agora sim eu consigo fazer minha subtração. 11 menos 5, ou qual é a distância entre esses dois números? É 6, né? Então vamos colocar aqui, 6. Agora o 0. Ele não está valendo de 0 mais, não está mais valendo de 10, ele está valendo de 9, né? Que eu emprestei um do 8, aí ele ficou valendo de 10. Aí depois eu tive que emprestar um dele pro 1, então ele ficou valendo de 9. Então, 9 menos 7, ou já tenho 7, quanto falta para chegar em 9? Falta 2. Ok. Agora chegamos aqui, ó, nessa outra subtração. Eu tenho 7 e vou tirar 9. Também não tem como eu fazer isso no conjunto dos números naturais. Então, eu vou ter que emprestar do que está à esquerda. Quem é que está à esquerda do 7? É o 2. Se eu peguei emprestado 1 do 2, ele vai ficar valendo de 1. E o 7 agora não vai ficar valendo mais de 7. Ele vai ficar valendo de 17 agora. Ok até aí? Consertamos, agora bora continuar. 17 menos 9, ou qual é a distância entre esses dois números? É 8, né? 17 tira 9, 8. E agora? 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Tudo bem? Então, o nosso resultado deu o quê? 826. Ok até aí? Beleza. Agora a gente vai ver algumas propriedades da subtração. Vamos lá ver algumas propriedades da subtração. Deixa eu colocar aqui. Ou, né? As não propriedades, no caso. Propriedades da subtração. Isso vai ficar organizado aqui. Ok. Lembra das propriedades da adição, né? A comutativa, associativa, elemento neutro. Bom, a subtração é um pouco diferente, né? A subtração, ela é não comutativa, né? No caso da subtração em geral. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Ela é não comutativa. Lembra da adição comutativa? Quando você troca a ordem dos fatores, o resultado continua o mesmo, né? Aqui não. Se você colocar 9 menos 7, vai dar um resultado. Então, quer dizer que esse resultado ele é diferente de você colocar 7 menos 9, né? 9 menos 7 é 2. Agora, 7 menos 9 já é menos 2. Então, são resultados diferentes. Então, quer dizer que ela não é comutativa. A subtração, ela também não é associativa. Não é associativo.
É bem parecido com a adição, só que a adição dá certo, né? Ela é associativa. Só que aqui não, quando você forma os agrupamentos de diferentes jeitos, ele vai mudar o resultado. Então, por isso que ela não é associativa. Vamos colocar um exemplo aqui. Ó, eu tenho 5 menos 3 menos 1, por exemplo. O resultado disso daqui vai ser muito diferente se eu pegar 5 e subtrair menos 3 menos 1 aqui dentro do parênteses. Eu agrupei de forma diferente. Vai ser totalmente diferente o resultado. Posso até fazer o exemplo aqui. Ó, 5 menos 3 é 2. 2 menos 1 dá 1, né? 3 menos 1 dá 2. 5 menos 2 vai dar 3. Então, o resultado é totalmente diferente. Então, quer dizer que ela não é associativa. A próxima, ela é parcialmente, que é o elemento neutro. Lembra do elemento neutro na adição, que é o zero? Aqui também é como se fosse o zero, só que ela só funciona parcialmente. O que seria isso? Lá na adição, quando você soma com zero, por exemplo, 2 mais 0, dá 2. E quando você coloca ao contrário, que é 0 mais 2, continua 2. Isso na adição. Só que na subtração, ela só é parcialmente. Porque o que acontece? Quando você pegar 3 menos 0, dá 3. Funciona como um elemento neutro. Só que quando você muda essa ordem, que é o 0 menos 3, já não vai dar 3, ó. É diferente de 3. Nesse caso, daria menos 3, né? Que já é o conjunto dos números inteiros. Então, o elemento neutro na subtração, ela funciona parcialmente, ok? Então, vamos lá. E falta mais um, que seria a propriedade da anulação, né? São algumas propriedades. A propriedade da anulação. Bom, o que seria essa propriedade? É quando você subtrai um número por ele mesmo. Quando você subtrai um número por ele mesmo, o resultado se anula, né? O resultado dá zero. Por exemplo, eu tenho 2 menos 2. 2 menos 2 dá zero. Então, é quando você subtrai um número por ele mesmo. 1 menos 1 também dá zero. 7 menos 7 dá zero. Tudo bem? E com isso, finalizamos mais uma aula da nossa playlist de matemática básica. Se gostou, deixa um curtir ou faça um comentário aqui embaixo. Bons estudos!